Olá, meus irmãos, Pai do Senhor Jesus, glória a Deus por nós estarmos aqui neste momento para fazermos mais um estudo da lição da Escola Dominical e seja bem-vindo ao canal Lição e Resposta. Eu sou o Lúcio Rocha e hoje nós vamos fazer uma síntese geral de tudo que vai ser falado na congregação, que vai ser estudado, apresentado na Escola Bíblica Dominical, na sua congregação. Muito obrigado pela sua participação. Não deixe de curtir o vídeo, deixe o seu like, o seu gostei e ative o sino de notificações para receber as próximas atualizações. Muito bem, meus irmãos, estamos aqui de volta e nós vamos já falar o tema da lição que vai ser aplicada amanhã, dia 23 de março de 2025. O tema da lição será: a igreja tem uma natureza organizacional. E nós já vamos entrar aqui no textuário para termos um embasamento sobre este assunto de uma forma mais ampla. O textuário está inserido na carta de Paulo a Tito, no capítulo 1 e versículo 5, que diz: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. A verdade prática diz: a igreja é um organismo vivo de natureza espiritual e, ao mesmo tempo, uma organização. Então, muito bem, como nós já vimos aqui sobre a igreja, ela tem uma natureza organizacional, mas ela também é orgânica, ela é um organismo vivo. Ora, e o que é um organismo vivo? Um organismo vivo é justamente aquilo que compõe por seres vivos. Aquilo que é composto é um corpo composto por seres vivos, seja eles bactéria, árvores ou qualquer coisa viva. No caso, a igreja, ela é o organismo vivo de Cristo, a igreja de Cristo, composta por todos os crentes salvos. Elas congregam e elas estão fazendo parte da igreja. Então, a igreja, a palavra igreja, ela vem do grego eclesia, que tem sentidos maiores, que quer dizer chamados para fora, ou kalel, eu chamo para fora, ou chamar, no caso, né, no sentido a palavra grega kalel. E também ela tem origem hebraica, que já no hebraico a palavra kahal tem um sentido mais, digamos que popularizado para nós, mas um sentido que quer dizer assembleia, ajuntamento de pessoas, reunião de assembleias ou congregação. Nesse sentido, nós temos mais familiaridade na palavra congregação, porque é dessa forma que nós nos juntamos. Ainda esta palavra, no caso, o organismo vivo, ele é sim organismo vivo. Por quê? Porque ele é vivo, aquilo que se move, aquilo que tem vida. Então, tudo que tem vida é um organismo vivo, no caso, aquilo que se move. Por exemplo, as plantas, ela é um organismo vivo, as bactérias e os vírus, enfim. Então, nós, seres humanos, nós somos o organismo vivo da igreja. Porém, ela tem a sua natureza também de organização, e nós podemos enxergar no capítulo 6 de Atos dos Apóstolos, eles escolhem ali aqueles irmãos cheios do Espírito Santo, os diáconos, para servirem as mesas, ou seja, eles estavam ali para fazer parte da organização, para cuidar da organização do culto e também nas questões para ajudar as viúvas, os órfãos, aqueles que passavam por necessidades, aqueles que tinham necessidades básicas. Então, nesse lado social, a igreja também, ela tinha essa preocupação. Então, isso já tem a ver com a questão institucional. Então, a igreja, ela, além de ser o organismo vivo que somos nós, igreja de Cristo, lavada, comprada no seu sangue,
Até mesmo quando Jesus disse tetelestai, a palavra tetelestai, uma palavra no hebraico, quer dizer está consumado, está comprado. Então, Jesus ele comprou nós, organismo vivo, e nós, o organismo vivo, formamos a instituição para que haja justamente a organização no serviço ao Senhor. Portanto, é algo que vai além de somente uma empresa. Não é uma empresa. Nós estamos trabalhando para o reino, tem um serviço sacerdotal para o reino e também estamos trabalhando aqui de forma terrena, dando a nossa satisfação às autoridades constituídas por Deus. Então, quando nós vamos entrar aqui para uma explicação melhor dentro da leitura bíblica em classe, a igreja tem uma natureza organizacional. Esse é o tema. Então, dentro desse tema, nós vamos fazer aqui uma breve leitura na leitura bíblica em classe, que está inserida na carta de Paulo a Tito, no capítulo 1, a partir do versículo 1 ao 9, que diz: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade que é segundo a piedade, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos, mas, a seu tempo, manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. Versículo 5, nós lemos no texto áureo, que diz que por esta causa te deixei em Creta, para que estabelecesses presbíteros. Né? Então aqui a igreja ela tem sim um sentido organizacional e Paulo estava preocupado com essa questão. Paulo, que era um plantador de igrejas, ele não somente evangelizava, mas Paulo ele fazia sim a organização andar. E ali ele estabelecia um pastor para cuidar do rebanho, e em seguida Paulo continuava com suas viagens missionárias, que foram 3 no decorrer do seu ministério, e também, dentre essas viagens missionárias, o ministério de Paulo também foi marcado por prisões. E quando Paulo disse, a mim ninguém me molesta, porque eu carrego no meu corpo as marcas de Cristo. Paulo estava falando justamente dos sofrimentos que ele já havia passado, açoites, chicotadas, apedrejamentos, surras, perseguições, naufrágios, fomes, consagrações extremas, viagens. Enfim, Paulo, ele realmente se dedicou a Cristo de coração. A ilha de Creta, né, uma ilha que ficava a sudoeste da Ásia Menor, no mar Mediterrâneo. Paulo também passou uma temporada preso, né, infelizmente o apóstolo, ele teve também os seus momentos de solidão, de prisão, e Paulo, quando ele estabeleceu para que Tito fosse cuidar da igreja na ilha, Paulo simplesmente, nesse tempo, ele já havia sido solto, porque ele também havia estado preso. E então Tito, ele toma justamente o trabalho de Paulo de continuar implantando igrejas enquanto Paulo estava em prisões. Tá? Então nós vamos entrar aqui na introdução que diz assim: a Bíblia apresenta a igreja como um corpo espiritual de Cristo, um organismo vivo com suas reuniões em torno do Senhor Jesus e suas ordenanças. Por outro lado, é também uma organização, congregação ou assembleia com a sua forma de governo. A presente lição pretende mostrar a natureza organizacional da igreja. Então, este breve relato, esse breve resumo aqui é justamente o que consiste a igreja. Ela é formada por pessoas, mas tem uma organização. Não é uma empresa em si, mas ela também tem o seu segmento
de uma forma organizacional. Dessa forma, nós que somos cidadãos, primeiramente terrenos, devemos dar satisfações aos governantes, no caso, às autoridades constituídas por Deus. E, em segundo, nós somos também cidadãos celestiais. Cidadãos que, incompletamente, somos terrenos, mas também temos uma natureza celestial. Então, aqui, a igreja é a única instituição que tem uma forma organizacional estabelecida pela cruz de Cristo. Quando Cristo ressuscitou, ele ali justamente estava dando para os discípulos a autoridade para que eles fundassem a igreja. Não tem a ver com uma questão governamental, mas sim para os discípulos. E no dia do Pentecostes, a igreja ela foi inaugurada ou nasceu. Eu costumava dizer anteriormente que a igreja ela foi gerada na cruz, nasceu na ressurreição e foi inaugurada no Pentecostes. Porém, isso aqui é somente uma forma de pensar de maneira filosófica e assim também descontraída. Mas a igreja teve o seu nascimento no dia de Pentecostes, onde todos foram cheios pelo Espírito Santo e falaram em outras línguas, e houve ali um mover de Deus, a manifestação sobrenatural. Então, a igreja eclesia, que vem do grego, esta é chamados para fora, ek, eu chamo, ou kalel, também, que quer dizer chamados, eu convoco. Bom, Tito, ele era servo de Deus, um filho na fé que Paulo havera ganhado, não somente Tito, mas também Timóteo, que foram os mais próximos de Paulo. E Paulo os considerava como filhos na fé. Tito era grego. Só que Tito aqui ele recebeu a incumbência de estabelecer os obreiros na ilha de Creta, por mando de Paulo. E Tito era um fiel ajudador. É tanto que Paulo, ele sempre contou com Tito. E Tito, ele ali na cidade de Nicópolis, ele estabeleceu o trabalho juntamente com Paulo e também, ele ali também fazia no caso, uma forma de estabelecer os obreiros, né? E Tito, ele trabalhou com os cretenses, não foi, com certeza, um trabalho fácil de fazer, né? No caso, Paulo estava sempre com ele, só que dessa vez, Paulo tinha deixado ele lá para ele fazer o trabalho. Com certeza, Tito teve êxito no que fez, porque ele teve realmente um bom professor. E um bom professor faz toda a diferença na vida de um aluno. Um aluno, ele pode ser motivado pelo professor, assim como também um bom aluno, ele pode motivar o professor a se esforçar, a estudar e a cada dia mais estar capacitando-se para dar o melhor ensino para aquele seu aluno. Acredito sim que Tito era um dos melhores alunos de Paulo, assim como também Timóteo, que era um jovem, mas Tito, ele estava aqui estabelecendo os presbíteros nas igrejas que Paulo implantava. Paulo deixou Tito com os cretenses e estava em um lugar, no caso, separado. Tito recebeu a carta vinda de Paulo, enviada de Paulo, por Zenas e Apolo. A Bíblia fala, né, dá um resumo sobre Apolo, que ele era varão eloquente, poderoso nas palavras. No caso, Apolo, ele era um bom pregador. E ele teve a oportunidade de entregar a carta de Paulo a Tito, na ilha de Creta. Vamos fazer um resumo agora do tópico 2. A ilha de Creta, que no ano 67, Roma anexou como parte do seu território. Né? Então, no caso, não só a ilha de Creta, mas parte da África fazia parte do território romano. E
No caso, os irmãos estavam lá estabelecendo congregação, igrejas, e Tito estava incumbido de fazer com que um pastor fosse empossado para cuidar das questões doutrinárias, para cuidar da organização, basicamente aquilo que nós temos hoje. Uma igreja com organização, obreiros, tesouraria, questão de enviar e trazer também obreiros para pregar, para obreiros para pregar aqui, missionários para longe, questão social, tudo sim é uma questão institucional, no caso, não desprezando aos membros, mas fazendo a obra de Deus e cuidando dos membros, primeiramente os domésticos na fé, né? Aqueles que se conhecem, aqueles que sabem a vida, conhecem, então esses devem sim serem bem cuidados, devem ser zelados pela obra, não fazendo de forma negligente, se aproveitando dos recursos da instituição igreja, do organismo, mas sim fazendo para o Senhor e trabalhando de forma sempre intensa, porque a nossa recompensa ela vem de Deus. No tópico 2 é falar da institucionalidade da igreja. Então a igreja é isso, é um organismo vivo, uma instituição. No caso, o que a igreja faz? Organizar, manter missionários fora, pregando, sustentando. Os obreiros que fazem a obra de Deus, cuida da instituição. A igreja ela é uma instituição. E Jesus ele deixou claro que dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, nós devemos, sim, ter o cuidado de prestar contas com os governos e também sem deixar de lado a questão da fidelidade a Deus. Tanto é que Jesus ele também pagou tributo, tá? Então, nós somos cidadãos terrenos e cidadãos celestiais. Nós temos dupla nacionalidade. Aqui, tudo é incompleto, mas lá tudo será perfeito, completo, né? Na presença de Deus, as coisas elas andarão de forma ainda maior. A igreja, a instituição, ela é formada por salvos, ela é o organismo vivo que Jesus morreu na cruz. Jesus não morreu por todos, mas a Bíblia diz que Jesus morreu por muitos. Jesus disse, esse é o meu sangue que será derramado em favor de muitos. Então não se trata de que Jesus fez por todos. Por quê? Porque nem todos vão querer aceitar o sacrifício de Cristo. Nem todos vão querer entregar as suas vidas reconhecendo o que ele fez. Mas ele fez isso pela igreja. Ele fez por amor à sua igreja. Então não adianta dizer assim, eu não congrego porque lá tem isso, tem aquilo, tem gente que falsa, tem gente que fala mal, tem gente não sei o quê. Em todos os lugares existem pessoas. E onde houver pessoas, são seres imperfeitos. Porém, Cristo é o que nos torna perfeitos, porque nós somos justificados nele. É Cristo quem nos justifica. Ninguém será justificado diante de Deus pelas suas próprias obras, tá bom? Eu sou bom não existe. Então, Jesus, ele fez o sacrifício por sua igreja. A instituição, não. Ele fez o sacrifício pelo organismo vivo. A instituição é só uma forma de nós prestarmos contas às autoridades constituídas por Deus. É a organização. Isso tem que ter. Se não tiver organização, não dá para ser igreja. No início, quando os missionários Daniel Berg e Gunnar Wingre chegaram aqui, eles se reuniam nas casas dos irmãos. Em Atos dos Apóstolos, eles também se reuniam no templo, estavam no templo, até que vieram as perseguições e os irmãos tiveram que se dissipar, os irmãos tiveram que fugir para pregar justamente o evangelho em outros lugares. Tanto é que o evangelho chegou a nós hoje. Então, já abrangendo aqui o tópico 3 da lição, que vai falar sobre a questão atual, a organização e o organismo, a experiência pentecostal e também a necessidade de organizar. Então, no organismo, nós já vimos que nós nos reunimos para celebrar a Cristo em uma congregação, isso é normal. Nós temos a oportunidade de reunirmos para adorar o Senhor em um lugar, sem ser necessário se reunir nas casas dos irmãos,
para ali. Quem se reúne nas casas dos irmãos, eles trazem peso para os irmãos. Quando sai, a casa fica suja. Alguns irmãos, não dizendo que os crentes vão fazer ali a sujeira na casa dos irmãos, não, claro que não. Mas os irmãos, no caso o dono da casa vai juntar cadeiras, vai provavelmente varrer algum local que ficou alguma espécie de sujeira. Ele vai, no caso, cuidar das suas coisas de casa já tarde. Ele vai se organizar novamente. Então, para tudo isso, leva-se um incômodo por parte de todo mundo reunido na casa de alguém. Então, tudo isso faz com que haja um cansaço maior para o dono da casa, no caso, o irmão. É necessário que nós tenhamos um lugar para congregar, porque dessa forma nós não vamos estar sendo pesado para os irmãos e nem tampouco os irmãos para nós. Então, é necessário essa questão de ter um lugar para congregar, um lugar para nos reunirmos. Nós temos essa liberdade. Mas antigamente, os irmãos, se não tinha casa, não tinha onde ficar. Realmente, antigamente, esse questionamento, ele é válido no sentido onde os irmãos sofrem perseguições. Mas hoje, no Brasil, e em muitos lugares do mundo também, existe a liberdade, a expressão religiosa, no caso, a liberdade religiosa para se reunir. E não adianta dizer que os irmãos não... hoje isso não é igreja. É igreja. Porém, nem todas as realidades é a mesma. O Brasil é um país livre, aparentemente livre, e nós temos a liberdade e o lugar para cultuarmos a Deus. Toda e qualquer religião no Brasil, ela é bem-vinda, ela é aceita. A nossa Constituição nacional, ela permite que haja as religiões. Então, não é por religiosidade, mas é por organização que nós nos reunimos. Ciência pentecostal, nós vamos ver um pentecostalismo moderno, antidenominacionista, tá? Ele é antidenominações, e um dos primeiros a fazer parte desse movimento foi o pastor, no caso, Charles Fox Parham. Aos 20 anos se tornou pastor nos Estados Unidos, no estado do Kansas, e mais tarde, em 1895, ele abdicou das questões congregacionais e saiu para ser um pregador itinerante. No caso, ele não queria mais ser uma pessoa que congregava, mas enfim se tornou um pregador. Ele nunca deixou, e dessa forma ele não deixava de estar sempre na igreja, né? No caso, a originalidade de itinerante é isso, viver pregando nas mais diversas partes do estado, do mundo. Ele está em atividade, porém não tem uma congregação em si, não tem um pastor sob sua autoridade. O movimento Holiness, o movimento de santidade, fez com que justamente haja hoje também muitos desigrejados. É uma questão justamente difícil de se tratar, é uma questão complicada, é uma questão delicada de falar, pois ninguém pode dizer quem é salvo e quem não é salvo. Basta o que as Escrituras falam para nós estarmos afirmando. Nós não somos donos da salvação, mas a salvação é algo que Deus, Deus, ele quem dá para o ser humano. E hoje existem muitos desigrejados, porém, alguns até dizem que ele é a igreja. Mas o que eu posso dizer, biblicamente, é que sozinho ninguém é igreja. Paulo fala que somos membros do corpo de Cristo. E Paulo dá o exemplo dizendo que pode um membro ficar fora do corpo? Não. Inclusive, a biologia humana, a anatomia, ela diz que um membro, um dedo, se ele sair, se ele for cortado do corpo, ele morre. Então não há como nós afirmarmos, ainda pelo sentido espiritual, que dá para sobreviver fora do corpo. Paulo disse que não. E vamos então entrando no último ponto, a necessidade de organizar, tá? E esse movimento antidenominacionista estava crescendo muito e chegou a hora de, em 1914, os irmãos, no mundo inteiro, eles se reuniram para dar um freio a isso. Aí eles então institucionalizaram a igreja. No caso, agora existe a organização, não somente
nos outros estados, nos outros países, mas também no Brasil, em 1914, e no Brasil não foi diferente. Os pioneiros suecos também, eles tiveram essa preocupação, né, desse sentimento antidenominacionista que havia por parte de Parham. Então, justamente, estamos hoje, nós temos instituição, a igreja ela tem templos próprios, né, é uma instituição, um organismo vivo, de uma certa forma trabalhando de forma legal e de acordo com as autoridades. Bom, então, é basicamente isso. Paulo instituiu na ilha de Creta a Tito para colocar obreiros, pastores, presbíteros para estar à frente da obra. Enquanto ele estava longe, na ilha de Creta, Tito estava estabelecendo. Então, o que nós fizemos hoje, o que nós temos hoje como instituição, no caso, não é algo novo, é algo que já vem nas páginas da Bíblia. Apocalipse, as igrejas, né, de Apocalipse também são organizações, organismos vivos e instituições que já existiam, no caso, como exemplo para nós hoje. Então não é algo diferente, não é uma novidade. As novidades que nós vemos são as heresias que aparecem de tempos em tempos. Contudo, nós fazemos parte de uma organização, mas nós somos o organismo vivo, a Igreja de Cristo, que será arrebatada, que naquele dia, no grande dia, nós veremos ele face a face e saberemos como ele é. Muito obrigado pela sua participação. Não deixe de curtir o vídeo, deixe o seu like, o seu gostei e ative o sino de notificações para receber as próximas atualizações. Deus te abençoe e até a próxima.